Como saber se um planeta está retrógrado no meu mapa e como fazer, né? O que isso significa, qual o simbolismo, né, de uma retrogradação. Então, vamos lá. Sou a Carol Garcia, terapeuta e astróloga, ou astróloga, terapeuta. Todo o meu mapa que eu faço é extremamente terapêutico. Eu não só leio, analiso o mapa para você, como eu também te dou os caminhos, né? Porque mais do que adivinhação, a astrologia não é sobre adivinhação, e sim sobre acolhimento, autoconhecimento, autoaceitação, compreensão, né, de todas as partes, que somos realmente infinitos, né? Somos múltiplos, com muitas funções, com muitas peculiaridades. Então é importante se amar, se aceitar, né? Sem essa coisa da violência, né? De entender que tudo pode ser danoso, tudo pode ser catastrófico, né? Essa astrologia que assusta e faz com que a gente tenha medo ou receio até de gostar do próprio mapa, né? Porque a gente lê coisas aí terríveis. Não, a gente tem que trazer para perto, acolher, gostar do que a gente tem, gostar do que a gente é, porque é isso que, né, se trata a astrologia, nada mais é do que o autoconhecimento, né? Você poder ter ali o acesso a uma mandala astrológica, que é o seu mapa de nascimento, e através dos arquétipos compreender como isso, né, reflete na sua vida de maneira tão prática. Então, bora lá falar dos planetas retrógrados. É muito simples. Primeiro você tem que entrar num aplicativo ou num site, né, que faça o seu mapa natal. Tem vários, eu recomendo sempre muito o astro.com, mas tem o Personare, tem o Astrolink, tem outros aí, gente, tem muitos outros, mas eu uso basicamente esses, tá? Eu uso o aplicativo Astro Gold também, que é um aplicativo bem prático, ele é pago, né? Esses todos que eu falei são gratuitos, tá? São gratuitos. E bem profissionais. O Astro é um site que você consegue identificar muitas coisas, né? É basicamente profissional, né? Para quem quer fazer mapas profissionais, você consegue adicionar os trânsitos, você consegue fazer sinastria de mapas entre dois mapas, você consegue fazer revolução solar. Então, assim, você nem precisa ter um aplicativo pago para isso, mas se você quiser ter um aplicativo pago mais prático em mãos também, você consegue trabalhar, tá bom? Então, assim, gente, feito o mapa, bastante intuitivo, coloca lá os seus dados, né? A maioria das pessoas aqui já sabe, já fez alguma vez. Se nunca fez, entra num desses sites ou dá um Google lá, mapa astral, vai cair em várias opções, é muito intuitivo, precisa ter a data do nascimento certinha. Gerado o mapa, o planeta, quando ele está retrógrado no seu mapa, ele sinaliza com um Rzinho, né? Às vezes é um R para frente, às vezes é um R ao contrário, virado ao contrário, não importa. Ele vai sinalizar com um R, a letra R, né, de rato, de retrógrado, do lado do planeta. Lembrando que Sol e Lua nunca, jamais, em hipótese alguma, estarão retrógrados. São os únicos planetas. A gente sabe que o Sol é uma estrela, que a Lua não é um planeta também, ela é o nosso satélite natural da Terra, mas na astrologia a gente chama eles de planeta. Bom, dito isso, você vai ver lá o que tem o Rzinho. Pode ser que você não tenha nenhum planeta retrógrado, mas também, se houver, não tem problema. Isso não é uma questão, né? O que significa estar retrógrado? Uma vez identificado, né? Como fazer essa leitura? Bom, todo mundo sabe que Mercúrio retrograda bastante, né? Chega a retrogradar 4, 5 vezes ao ano, né? É comum isso acontecer. Marte retrograda a cada 2 anos, Vênus a cada 2 anos também, acho que Marte a cada 2 anos e meio e Vênus a cada quase 2 anos. Eles têm um tempo, né? Um tempo maior de retrogradação. Júpiter retrograda, Saturno retrograda, os geracionais todos retrogradam, todos os planetas retrogradam. Esses geracionais que são os lentos, né? Plutão, Netuno e Urano, que são os que caminham lentamente, além deles serem lentos, quando eles retrogradam, eles também são lentos na sua retrogradação. Então, eles caminham, sei lá, 2 graus durante 6 meses, aí retrograda, aí volta mais 2 graus, aí anda mais um pouquinho. Então, assim, por isso que eles são chamados de lentos, né? Eles são realmente, eles caminham muito lentamente, muito devagar. Mas, tudo bem, quando a gente identifica que a gente tem um planeta, a gente tem que entender qual é a repercussão daquele planeta, qual a característica maior daquele planeta. Se a gente vai falando de Mercúrio, então eu vou entender que o meu Mercúrio, por ser um Mercúrio do meu mapa natal,
vai dizer sobre a minha identidade astrológica, né? Sobre mim mesma, né? Que os meus padrões de comunicação, de estudo, essa energia, ela opera de forma muito mais introspectiva e revisional, ou seja, sempre com uma coisa mais de revisão, né? De olhar para trás de forma mais introspectiva, num nível mais profundo, num nível mais pessoal, de reconexão com todas essas energias, do que se ele estivesse, né? Direto. Como quando Mercúrio também está retrógrado no céu, no momento, né, no trânsito do momento, e ele reverbera para todos, né, em alguma área do nosso mapa. Mercúrio está em trânsito em tal signo, aonde que isso está pegando no meu mapa, né, onde é que eu tenho signo tal. Então eu olho lá no meu mapa, é ali que as coisas tendem a dar uma chacoalhada, né, onde as coisas podem ficar mais lentas, onde as coisas podem ficar um pouquinho mais retrógradas, né? Mas yin e não yang, né? É legal que a gente entenda que a energia do yin e o yang funcionam muito para essa questão do retrógrado e do direto. Quando o planeta está direto, ele está na energia masculina, de ação, de atividade, né? De controle absoluto ali das coisas, de uma maneira prática, no mundo mais prático e direto, né? De extroversão, enfim, de ação mesmo, né? De potência para frente. Quando a gente fala de planetas retrógrados, essa energia é yin, né? Ou seja, do feminino, é da introspecção, é um nível mais profundo, é um nível mais psíquico, é um nível mais da gente com a gente mesmo, né? Então, é um processo altamente introspectivo. Ele não funciona de forma para fora, reveladora, né? É uma forma mais intimista. Então, sim, se eu tenho um Júpiter, por exemplo, que é o planeta da expansão, né? Ele, no meu mapa natal, ele veio retrógrado, isso quer dizer que a forma, né, de como eu expando, né, as minhas áreas na vida, tem que ver, obviamente, também a área onde ele está, em qual casa que esse Júpiter está. Não é que você está fadado a não ter sucesso, gente, tem que começar a desmistificar isso desde sempre, né? É importante que quando a gente fala de um planeta retrógrado, não quer dizer que isso seja de todo mal. A gente aprende a lidar com isso num plano mais introspectivo, então a gente leva de forma muito mais profunda, né? A gente acaba conhecendo melhor até a energia desse planeta do que se ele estivesse direto. Aí você fala, então é melhor que eu tenha ele retrógrado, cara, é isso que você está falando? Também não. Estou falando que todas as energias, o yin e o yang, né, a sombra e a luz, é uma dança, né? É uma constante dança, um movimento que se complementa, né? Sombra e luz e sombra, uma coisa não existe sem a outra. Por isso que eu trouxe a questão do yin e do yang, porque eles são complementares, altamente complementares, e eles precisam, né, ser dessa forma. A luz não é a luz sem a sombra, e a sombra também não é nada sem a luz, uma coisa não, né, não funciona sem a outra. Né? Quando a gente projeta a luz, a gente projeta a sombra. Quando a gente tem sombra, a gente, né, precisa que a luz, né, se faça presente ali também. Então, não existe, uma coisa não existe sem a outra. Então, é entender que se eu tenho um planeta retrógrado no meu mapa, ou seja, ele já está lá, ele já existe. Então, o que que eu faço? Né? O que que eu faço? Tento entender o simbolismo dele, no caso da expansão de Júpiter, né? Do crescimento e tal. Quando ele está retrógrado, talvez a abordagem seja mais interna mesmo, né? A gente tem que refletir mais sobre esse planeta, né? E entender que algumas áreas eu talvez não vai expandir de forma exponencial ali para que todos vejam, né, aos olhos das pessoas, que é essa energia do Yang, que é a energia solar, né? Que eu sempre trago aqui porque eu também estudo a astrologia védica, e na astrologia védica o Sol não é o mandante, como aqui que a gente fala, eu sou de Peixes, eu sou de Libra, a gente só fala o nosso signo referindo-se ao solar. Na astrologia védica, quando você fala o seu signo, as pessoas entendem que é o lunar, porque a Lua é o carro-chefe, a Lua é o mandante, a Lua é soberana, a Lua é mais importante que todos os outros planetas, né? Portanto, para a gente ver que é só uma questão de perspectiva, né? Que existe uma cultura, existe uma outra, uma outra forma, né? Uma outra maneira de se enxergar as coisas. Por que a gente acha que nós aqui ocidentalizados estamos totalmente certos e não existe outra forma de entender isso, né?
Na Védica também eles falam que qualquer planeta retrógrado está muito mais potente. Aqui a gente fala que ele perde força, é muito comum você ouvir, quando ele está retrógrado e tal, a gente fica embolando mais, a coisa não sai do lugar, porque, claro, a energia fica retrógrada, é para trás. A impressão que se tem é de que a coisa está indo para trás, dando passinhos para trás, né, dentro da nossa concepção, dessa ilusão de ótica que se cria, né? Por conta da diminuição de velocidade desse planeta, a gente olha daqui da Terra e acha que ele está andando para trás, só que não, isso não existe, nem planeta nenhum vai caminhar ao contrário, ele só fica mais lento e a Terra se mantém no mesmo ritmo, então quando a gente olha a gente acha que o planeta, né, está andando para trás, isso não existe, mas sim, ele fica mais lento porque todo mundo precisa respirar, todo mundo precisa de um tempo na vida, né? Na cultura oriental é muito comum que as pessoas façam seus rezos, né, seus mantras, tirem seu tempo mais para meditar, em todas as culturas orientais, né, seja na China, seja no Japão, no Nepal, na Índia, não importa, né, essas culturas orientais, elas são muito diferentes da nossa, né, que é tudo acelerado, tudo tem que ser rápido, ninguém para nem para respirar. Na cultura oriental as pessoas dão valor, né, à respiração, à calma, fazer com um pouco mais de cuidado, a introspectar, né, a fazer o silêncio, né, de forma periódica. Aqui a gente não tem esse costume, então o sol é o mandante. Não que seja um problema ou uma questão, não existe certo ou errado, existem pontos de vista, perspectivas, é isso que eu quis trazer aqui. Quando o planeta está retrógrado, ele não é bom ou ruim, ou todo bom ou todo ruim. Tudo depende de como a gente vai. A astrologia não manda na gente, a gente caminha, né, de acordo com os nossos saberes em relação à astrologia. Ela está lá para nos guiar. Ela é um guia, ela é uma bússola. Ela não controla a nossa vida, ela não controla a vida de ninguém. Se você está se deixando levar porque o Mercúrio ficou retrógrado e sua vida virou de cabeça para baixo, a culpa não é do Mercúrio retrógrado, a culpa é que a sua vida já estava bagunçada e ao acontecer esse evento, que vai acontecer todo ano, várias vezes, você simplesmente parou para dar uma vazão interna, ou seja, isso é um sinal claro de que a sua cabeça está cheinha de caraminholas, que a sua cabeça estava cheinha de problemas, de questões que você precisou parar para resolver. E aí, na verdade, não é que eles começaram a existir esses problemas quando o Mercúrio ficou retrógrado. Na verdade, tudo aquilo já estava latente, só que quando o planeta ficou retrógrado, você teve que parar para olhar para isso, para observar essa demanda de perto, cara a cara. Você precisou parar para analisar isso. E aí a casa caiu, e aí as coisas começaram a brotar. Vocês entendem? Então, quando a gente fala que o planeta está retrógrado, na astrologia védica ele fica mais potente. Por quê? Porque eles entendem que o plano emocional, o plano intuitivo, né, profundo, no nível muito mais pessoal do que coletivo, porque é isso, quando o planeta está direto, ele atua no nível super coletivo, no nível super direto, onde as pessoas, num plano mais social, estão vendo. Quando a gente está no aspecto yin e no yang, a gente atua muito mais para dentro, muito mais pessoal do que social, né? E isso acontece com os planetas do seu nascimento, né? Do horário que você nasceu, se foi diurno, se foi noturno, né? Alguns signos são mais introspectivos do que outros por natureza. Então os planetas também são dessa forma, tem essa natureza. O tempo todo está tudo em luz e sombra. Todos os signos e todos os planetas têm um lado luz e tem um lado sombra. O lado sombra não é que seja ruim, não é que sejam as trevas, o terror, né, a morte, a coisa ruim, aquilo que eu não posso olhar, o grande tabu. Na verdade, a sombra é aquilo que está muito dentro de mim e que eu tenho que parar para olhar, que eu tenho que respeitar, que faz parte da minha natureza, dos meus instintos. Às vezes vem medo, às vezes vem, enfim, questões muito profundas, muito densas, né, muito psíquicas ali que eu tenho que lidar, que realmente são mais difíceis, né? Porque a gente quer facilidade. A gente nesse mundo ocidental e nessa loucura que a gente vive do mundo digital, a gente quer facilidade, a gente quer rapidez, a gente quer que as coisas se agilizem. Só que infelizmente o ser humano não é uma máquina. A gente tem a inteligência artificial, mas a gente não é máquina.
né? A gente não funciona tão aceleradamente, a gente precisa fazer pausas. Então vamos entender que quando um planeta está retrógrado, é para que a gente observe, se auto-observe, né? Mas se na prática ninguém gosta muito de fazer isso, mas se você já nasceu com o planeta retrógrado, então entenda que você tem uma capacidade maior até do que outra pessoa, mediante aquele aspecto, aquele arquétipo daquele planeta, você tem um entendimento muito mais afinado, muito mais sutil, porque você já, desde que você nasceu, já trabalha com ele num nível mais pessoal, mais introspectivo, né? Mais sombrio, mais com você mesma, não a luz das coisas, e sim a sombra, ou seja, a sombra é aquilo que está para dentro, que ninguém está vendo, não é a treva, a sombra é você mesmo, é o embate com você mesmo, né? Não está a luz, ou seja, não está num plano social onde as pessoas estão enxergando, você está enxergando, e ao passo que você tem um Mercúrio, um Júpiter, uma Vênus, um Marte retrógrado, você já atua de maneira muito introspectiva, você já tem uma ligação muito intensa com esse planeta. Então pensa por esse viés e depois me conta aqui qual planeta que você tem retrógrado e qual a sua relação com ele. Dá um joinha, compartilha com pelo menos uma pessoa esse vídeo se você gostou, se fez sentido para você, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.